Boa noite a todos aqui presentes e bem-vindos ao nosso evento online. Eu gostaria de agradecer primeiro a presença da Lorena por aceitar o nosso convite e participar do nosso evento e discutir um pouquinho mais sobre a temática dos refugiados, que é tão importante para a Liga, sendo que um dos nossos princípios, é a acolhida humanitária, a proteção de direitos humanos, e discutir um pouquinho mais sobre o novo livro dela, que acabou de sair, sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a Migração Forçada. O meu nome é Maria Júlia, eu sou a vice-presidente da LADIR, que é a Liga Acadêmica de Direito Internacional de Refugiados. E antes de começar, eu queria dar só algumas introduções, instruções sobre como o evento vai funcionar. Então, primeiro, eu gostaria de pedir, por favor, como o evento está sendo gravado, que vocês mantenham os microfones desligados, para não sobrecarregar a plataforma. Então, qualquer dúvida e perguntas que vocês tiverem para a palestrante ou para o professor César, eu vou pedir que vocês escrevam eles no chat, com o nome a que você está dirigindo a pergunta, com segmento e parênteses. E, como a gente também pediu para se inscreverem previamente no evento, aqueles que quiserem certificado, eu vou pedir que escrevam o nome completo no chat também, para que a gente possa verificar depois e mandar no e-mail de vocês o link para poder emitir o certificado. Bom, então, eu não quero me delongar muito. Eu vou passar, então, para a Marisa, que é a nossa diretora de ensino, para falar um pouquinho mais sobre esse projeto das lives. Boa noite, gente. Eu me chamo Marisa Solari e eu sou a nova diretora de ensino da LADIR. E agora eu vou falar um pouquinho, rapidinho, para vocês o porquê dessas lives que a Liga vem realizando todo mês. Bom, a gente está usando essa nova alternativa, que são as lives, para justamente podermos continuar exercendo o papel da diretoria de ensino na Liga Acadêmica, que é divulgar e transmitir o conhecimento sobre essa temática importantíssima de direito internacional dos refugiados para todos vocês de uma forma mais dinâmica, nesse momento esse excepcional que é a pandemia, né? Que a gente não pode sair de casa, etc. Bom, então é uma forma para a gente se comunicar, de discutir um pouco mais sobre esse contingente populacional, que são os refugiados, os apátridas, os solicitantes de refúgio e os imigrantes no geral, e sobre o direito internacional e humanitário. Bom, também não vou falar muito, espero que vocês gostem muito da live e aproveitem a palestrante Lorena e o professor César. Bom, vou passar agora a minha palavra para o professor César. Então, bem-vindo a todos e a todas que estão nos assistindo para mais uma live da Liga Acadêmica de Direito Internacional dos Refugiados, a LADIR. Desta vez nós temos como convidada uma pessoa que me é muito cara, né? Uma pesquisadora, originariamente lá do estado do Piauí, mas que fez mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o livro dela, que é o lançamento da obra, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a Migração Forçada, é a dissertação de mestrado da Lorena, né? E é um trabalho assim que eu tive o prazer de compor à banca e que ela gratamente, após um certo tempo fora do meio acadêmico, retorna e transforma a sua obra em livro, né? Que é muito importante porque pouca gente no nosso país, particularmente na área do direito, escreve sobre o tema que a Lorena escreveu, né? Então, nada melhor do que ouvir e ver o brilhantismo desta pessoa, que vai falar daqui a pouco, né? Além de uma pesquisadora, Lorena Boechat é uma grande amiga e uma grande pioneira também, tem que ser dito, porque Lorena junto a um antigo professor que eu tive no sul do Brasil, chamado Tupinambá, professor de Direito Penal e Processo Penal, ela foi a responsável, uma das, né, responsáveis pela implantação da Cátedra Sérgio Vieira de Mello na universidade lá no sul do Brasil. Então, com esta apresentação, eu apresento a vocês, então, Lorena Pereira Oliveira Boechat. Lorena, a palavra é sua.
Boa noite a todos. Obrigada, professor César, pelas palavras. Eu agradeço muito pelo convite, me sinto muito feliz, muito honrada por este momento, por ter a oportunidade de falar um pouquinho com vocês a respeito do meu livro, publicado recentemente pela editora Dialética e fruto do trabalho de dissertação de mestrado da URGS em 2014. Bom, eu tive contato inicialmente com essa temática dos refugiados, como o professor falou, por meio do professor Tupinambá Pinto de Azevedo. O professor Tupinambá, ele era professor do programa de pós-graduação em Direito lá na UFS, e ele foi meu orientador. Hoje, infelizmente, ele é falecido, mas foi uma pessoa maravilhosa, que me passou um pouco deste tema. E eu aprendi a gostar, a amar este tema, porque ele trazia para a sala de aula. Ele trazia para a sala de aula com muita propriedade questões sobre migração forçada, especificamente sobre a situação de vulnerabilidade extrema que viviam essas pessoas, pessoas que deixaram seus lares forçadamente e estavam à época, estão até hoje, porque o número também é muito grande, numa condição de desproteção dos seus direitos perante o Estado Nacional e também na esfera internacional. Então, toda a propriedade em si dele, de passar para nós ali naquele momento em sala de aula, despertou em mim a vontade também de estudar mais sobre o tema, de pesquisar mais e mais, e foi o que eu fiz. Eu participei de diversas ações no âmbito da universidade, como o professor César falou, participação de evento em si, organização de evento também, onde tinha o tema do refugiado, ali eu estava porque eu queria conhecer mais um pouco. Eu tive essa sensibilidade de querer me aprofundar um pouquinho mais, porque eu achei super interessante e uma situação bem específica para estudo. E foi o que eu fiz, me aprofundei, comecei a estudar, participei também, tive a honra de participar, sob a supervisão do professor Tupinambá, né, dessa implementação da Carta de Sérgio Vieira de Mello, e comecei a dar os primeiros passos, realizei o diálogo com a CNU, enfim. E também com a participação do GAD, nós assinamos esse termo de parceria com a CNU, e para mim foi uma experiência maravilhosa, porque aquela pessoa que estuda sobre refugiado, ele quer ver na prática algo acontecer. Eu acho que vocês que estão nessa temática, né, é assim, você quer ver algo palpável, você quer ver a pessoa ter direitos, você quer ver aquele refugiado, né, ser suprido em si daquilo que lhe faltou. Então, eu acho que quem estuda tem que colocar a mão na massa mesmo e fazer alguma coisa, não só a questão da pesquisa em si, mas tentar, na prática, aprofundar isso. E, recentemente, a convite da editora Dialética, foi publicado um livro, né, que é a sua dissertação, que está um tema, na verdade, que estava adormecido desde a defesa do mestrado, mas, para mim, está sendo, assim, um resgate daquilo que eu estudei, daquilo que eu apaixonei, e está sendo uma experiência maravilhosa retomar um pouco agora, depois de tanto tempo, esse estudo sobre o tema. Bom, o livro é esse aqui, cujo título é O Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a Migração Forçada, perspectivas de complementariedade na situação de refúgio e deslocamento interno. Eu dividi esse tema em dois grandes grupos. Desculpa. Eu dividi esse tema em dois grandes tópicos. O primeiro tópico falando sobre um pouco da migração forçada, sobre as dimensões da migração forçada e responsabilidade estatal, onde eu abordo ali a questão especificamente do refúgio e deslocamento interno, também fazendo uma distinção entre o Instituto do Refúgio com o asilo na acepção latino-americana, bem como estudando também a questão da responsabilidade estatal frente aos instrumentos internacionais e regionais específicos. E um segundo tópico, onde eu abordo esse livro, eu coloquei a questão específica sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e a questão de complementariedade na situação também de refúgio e deslocamento interno, onde analiso, em primeiro lugar, as práticas da Comissão Interamericana, verificando em que ela pode atuar nesse sentido, e também, no segundo momento, um pouquinho das decisões da Corte,
casos da Corte Interamericana em que o deslocado interno e o refugiado são vistos como pessoas sujeitas de direito, e também onde existe uma responsabilidade do Estado frente a essas pessoas. Então, eu pretendo dialogar com vocês brevemente, por conta do tempo, para também não ficar tão pesado, mas eu queria passar um pouquinho com vocês sobre a ideia deste tema, a ideia do livro em si, resumidamente, para que, a partir daí, sim, vocês possam destrinchar, né, o assunto, querer aprofundar mais no assunto, que é bem carente de pesquisa, como o professor César falou. Então, iniciando, eu quero falar um pouquinho sobre a migração forçada. Quando iniciamos o estudo da migração forçada, enquanto pesquisadores relativos a esse tema, a gente verifica que a situação de migração forçada está relacionada a uma violação de direitos humanos pelos Estados. Os Estados em si, eles deixam ausente, né, fácil que surja, na verdade, a ausência de direitos efetivos, e para que surja, na verdade, esse deslocamento interno. A ausência de efetividade de direito, a ausência de internalização desses direitos, faz com que surjam situações de migração forçada. Eu estudei, nesse caso, a questão somente do refúgio e deslocamento interno como questão específica em si. E, na verdade, Jubilu, ela fala um pouco sobre a migração forçada. Ela nos ensina que a migração forçada, ela se dá em decorrência de uma política específica do Estado. A migração forçada, ela se dá pela grave e generalizada violação de direitos humanos, também por conflitos armados e também por falta de efetividade de direitos, quer sociais, quer culturais em si. São várias as causas que geram uma situação de migração forçada. E das situações mais drásticas aí, que eu acabei de citar, surge sim o refugiado e deslocado interno. Bom, isso é intrínseco, né, como vocês sabem, no próprio conceito normativo do refugiado, pela Convenção de 51, Protocolo de 67, que fala: quem é o refugiado? Aquela pessoa que ela é perseguida em razão de raça, religião, nacionalidade, por questões específicas em si, e ela fica fora deste país, está fora desse país, onde ela é nacional, ou tem residência habitual. Aí entra a questão do refugiado apátrida, né? E ela não pode ou não quer valer-se da proteção deste país. Ou seja, há uma ausência aí de efetividade dos direitos dessa pessoa. Então, por conta disso, surge o refugiado. Também, nesse contexto, até falando um pouco sobre o conceito em si da Declaração de Cartagena, que ampliou um pouco, né, a definição de refugiado. Que é refugiado, segundo a Declaração de Cartagena? Aquela pessoa que foge do seu país porque sua vida, liberdade e segurança estão ameaçadas. São direitos fundamentais, direitos humanos que não se pode abrir mão. Então, são direitos que não são assegurados e fazem com que surja essa pessoa nessa situação de vulnerabilidade. Também o deslocado interno, como vocês também já sabem. Os princípios relativos ao deslocado interno de 98, como você sabe, de Francis Deng, fala que quem é o deslocado interno? Aquele grupo de pessoas ou pessoas que saem dos seus lares são obrigadas também para evitar algum efeito de conflito armado, para evitar efeito de violação de direitos humanos. Então, só que eles não saem do seu país em si, eles ficam nessa região, eles não saem do seu país, não atravessam a fronteira, eles sofrem as mesmas perseguições com refugiado, mas se tornam deslocados interno porque não atravessam a fronteira. Então, tendo em vista esses conceitos em si, é intrínseco, então, como eu falei, né, a questão evidente a correlação entre a migração forçada e essa ausência, essa omissão, na verdade, de proteção estatal. O ente em si não protege, o ente em si não assegura os seus direitos. E muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes o próprio Estado, ele utiliza de posturas políticas, ele se reveste de violência e posturas políticas para fazer permanecer sua vontade. Foi o que aconteceu no continente americano. Minha pesquisa em si, ela se baseia no continente americano.
Por quê? No continente americano, após a Segunda Guerra Mundial, principalmente, o fator político, ele foi utilizado. Ele foi utilizado e gerou-se grande fluxo de refugiados, especialmente porque utilizou-se o exército para garantir a manutenção de alguma ordem. Na América Latina, foi amplamente utilizado para acabar com os regimes populistas. Na década de 80 também foi amplamente utilizado, principalmente nos países da América Central, e que causou, na década de 80, por exemplo, causou mais de 2 milhões de deslocados passadamente. Ou seja, existe um histórico no continente americano, especificamente, de geração de refugiado deslocado interno. Mais recentemente, né, segundo os dados do Acnu, temos a Venezuela agora, né, com essa questão desse fluxo imenso de refugiados, mais de 3 milhões, mais de 2 milhões de refugiados oriundos da Venezuela. Ou seja, a situação permanece. E eu fico, através desses dados em si, o que eu verifiquei e eu verifico? Que os países em si, eles não respeitam integralmente os documentos internacionais, instrumentos internacionais, ou regionais e subregionais específicos quanto ao refúgio. Não há um respeito em si. Existe a Convenção de 51, de ordem internacional, para proteger o refugiado, existe os princípios orientadores relativos ao deslocamento interno, também, né, que são recomendações para o deslocado interno. Existem documentos regionais em si, em que os estados se firmaram um compromisso para proteção, para evitar a migração forçada, para proteger aqueles que estão em migração forçada, Declaração de Cartagena, Ato da Portadora, Acordo Esquipulas 1 e 2, Plano de Ação do México, do Brasil em si. Existe uma série de documentos, né, de caráter internacional e regional, como do continente americano, só que esses documentos em si, eles não são respeitados integralmente. Minha visão, pelo menos enquanto pesquisadora à época, era essa. Que são documentos considerados como soft law, né, não tem um caráter vinculante, então fica a critério do Estado em si proteger, respeitar algum princípio ou não. Muitos países têm essa boa vontade, outros acabam negando e acabam tendo esse ciclo vicioso de gerar refugiado, não proteger, gerar e gerar. Enfim. Então, nesse cenário, que diz respeito aos princípios mais específicos, não refoulement, não sanção por ingresso ilegal, não discriminação, cooperação internacional, responsabilidade compartilhada, solidariedade internacional, enfim. Nesse cenário, eu acreditei ser relevante o estudo do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a fim de verificar se um sistema regional de proteção de direitos humanos teria alguma complementariedade em si, teria alguma proteção a mais para dar aos refugiados deslocados, tendo em vista que os mesmos possuem instrumentos específicos, só que não são cumpridos integralmente pelos Estados. Então, esse foi meu incômodo, na época da pesquisa, né, de verificar essa questão. E o Cansado Trindade, na verdade, ele foi juiz da Corte Interamericana, ele é uma pessoa que solidificou muitas questões interessantes, e ele embasa, teoricamente, esse trabalho meu, ao falar que não existe mais, não tem que se falar mais em compartimentalização, nem divisão de vertentes da pessoa humana, mas sim em complementariedade ou interação. Então, assim, não há que se falar mais em separação entre direito internacional de direitos humanos, protege determinados direitos, direito internacional dos refugiados, só esses direitos, e direito internacional humanitário, só essas pessoas direcionadas. Não, segundo ele, tem que haver uma interação, tem que haver uma complementariedade para que as pessoas possam ser totalmente protegidas. Minha câmera parou, vocês estão me vendo? Estou vendo, Lorena.
Minha câmera está Ok. parada. Mas dá para te ouvir perfeitamente. Desculpa. Desculpa, minha câmera parou aqui. Vocês estão me vendo, tá parada a câmera ou vocês estão me vendo normal? Dá para ver você, uma foto só, mas você parece que está congelado só. Mas sua voz está normal. Lorena? Que ela vai reativar. Sempre acontece esses problemas, né? Em apresentações pela internet. Acho que ela vai sair e entrar de novo. Thaís, está me ouvindo? Raíssa? Sim, professor. A Lorena entrou de novo. Seu microfone está desligado, Lorena. Só ligar. Ok. Gente, perdoe, como eu falei, eu estou no Piauí, aqui tem alguns probleminhas técnicos, tá? Me perdoe pelo contratempo, ok? Então, deixa eu voltar rapidinho. O Cansado Trindade, ele embasa teoricamente esse trabalho, ao falar que não há mais compartimentalização entre as vertentes. Então, tendo em vista isso aí, eu verifiquei, então, a importância do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, enquanto parte da vertente do Direito Internacional de Direitos Humanos, para verificar o quê? Como ele pode ser uma ferramenta para proporcionar uma proteção a mais ao refugiado deslocado interno. E me chamou a atenção também, à época, a importância que os doutrinadores davam a essa questão do Sistema Regional de Proteção. A Flávia Piovesan, por exemplo, eu lia muito ela, e hoje ela é segunda vice-presidenta da Comissão Interamericana. Ela falava o seguinte, que um Sistema Regional de Proteção, eles fixam um consenso internacional sobre parâmetros mínimos necessários a ser utilizados em relação à consolidação de direitos humanos. Ela falava que o sistema regional de proteção ele é importante porque ele impõe deveres jurídicos aos estados, isso é muito importante, é a imposição, e também porque institui órgãos de proteção. E também eles estabelecem mecanismos de monitoramento para ver se está sendo implementado ou não esse direito em si no Estado. Isso é de suma importância, especialmente nesse estudo que eu realizei, a questão do refugiado deslocado interno. Então, quero falar com vocês rapidinho sobre a questão um pouquinho da Comissão Interamericana e da Corte em si, para esclarecer, na verdade, qual a prática em si. Foi um trabalho de pesquisa realizado diretamente relacionado à prática. Qual é a prática da Comissão Interamericana, que pode proporcionar proteção ao refugiado? Qual é a prática da Corte Interamericana, que pode proporcionar também essa proteção ao refugiado deslocado interno? A minha intenção no trabalho foi essa. E falando um pouquinho sobre a comissão. A Comissão Interamericana, ela foi criada em 1959, através da resolução número 8 da OEA. Inicialmente, ela tinha competências restritas, mas foi depois amplamente aumentadas, vamos dizer assim, em 65, com o recebimento de petição individual. Foi um avanço muito grande à época. E a Comissão Interamericana, ela tem como conceito norteador o princípio pro homine. Esse princípio é de suma importância porque ele fala que a interpretação de uma norma deve ser feita de maneira mais favorável ao ser humano. Ou seja, o ser humano em si tem que ser o centro de interpretação e direcionamento dessa norma, não o Estado em si, mas o ser humano. E esse conceito é que norteia as práticas da comissão.
A comissão, eu destaco que ela possui 3 mecanismos bem interessantes de supervisão de direitos humanos, que é a medida cautelar, é um mecanismo, a observação in loco é outro mecanismo, e a solução amistosa. Vou falar um pouquinho só dos dois, a medida cautelar e a observação in loco, como eu considero o mais importante em razão do tempo também. Então, você pode perguntar, Lorena, então, por que, na verdade, o que pode fazer, então, a medida cautelar em relação ao refugiado? Como assim? Que mecanismo é esse? A medida cautelar, ela é interessante, que é uma medida cabível na situação de gravidade e urgência. Algum caso que apresente risco ou dano irreparável à pessoa ou algum grupo de pessoa, e basta a identificação deste grupo ou dessa pessoa para que a comissão haja rapidamente para evitar um dano maior. E está descrito no regulamento da comissão, no artigo 25, e especificamente na minha pesquisa eu achei um caso sobre refugiados. Um caso em que a comissão se manifestou por meio de medida cautelar em favor de um refugiado. O caso chama-se Senhor Manikas Vasgan Suresh versus Canadá. Resumidamente, o senhor Manikas Vasgan, ele era nacional de Sri Lanka e estava no Canadá com a condição de refugiado, status de refugiado. Só que ele ia ser deportado pelo Estado do Canadá, por ordem do ministro da Imigração do Canadá, para Sri Lanka. Isso foi informado à corte e a comissão, imediatamente a comissão emite essa medida cautelar em favor do senhor Manikas Vasgan, alertando ao Canadá que não fizesse isso, que não deportasse o senhor Manikas Vasgan, porque ele poderia ter um risco de vida ao voltar para o seu país, poderia morrer. Enfim, nesse caso específico, o Canadá, ele acolheu essa medida rapidamente, ele se comprometeu, então, ele suspendeu essa deportação, e ele se comprometeu a, se posteriormente ele fosse levado para Sri Lanka, eles iam providenciar toda essa questão de preservação de sua vida, de integridade física, enfim. Eles se comprometeram a não fazer isso, a não mandar ele de volta na condição que estava inserido o caso. Eu achei interessante porque é um caso que demonstra a efetividade de um direito internacional do refugiado. O princípio do non-refoulement, artigo 33 da Convenção de 51. Como vocês sabem, não pode ser mandado, não pode ser devolvida para o seu estado nacional, onde a pessoa corre algum risco de vida. E interessante porque o Canadá em si, neste caso, ele ratificou a Convenção de 51, em 1969. O que você quer dizer com isso, Lorena? Ele tinha consciência de um compromisso internacional que foi realizado, tinha consciência do compromisso internacional em relação ao princípio do non-refoulement, de não devolver a pessoa, só que ele estava na iminência de fazê-lo, na iminência de deportar uma pessoa, de expulsar a pessoa em si, porque achou que estava de maneira ilegal no país. Então, com base nessa decisão, eu achei super interessante essa função preventiva da Comissão Interamericana, de não permitir, né, que essa pessoa sofresse algum dano irreparável, agiu imediatamente, e foi preservado um princípio que é considerado como a pedra angular do direito internacional dos refugiados, que é o princípio do non-refoulement. Ou seja, só através da comissão que foi tomada essa iniciativa pelo Estado do Canadá, sendo que ele era consciente que existia toda a normativa internacional e havia compromissado sobre isso. Então, aqui eu verifico, então, nessa situação, a efetividade do direito internacional do refugiado em relação à consolidação do princípio do non-refoulement, que talvez não seria cumprido caso a comissão, nesse caso, se não interferisse. Bem, esse aqui eu falei da medida cautelar. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a observação in loco. O que é a observação in loco? Geralmente também, em caso de urgência e gravidade, onde verifica-se que no Estado parte ele não respeita, né, os direitos da convenção, isso é denunciado à Comissão Interamericana. E ela pode separar uma delegação para ir até o local, o Estado parte violador, e verificar in loco, verificar no local o que está acontecendo, verificar no local essa violação em si.
E nessa visita, a comissão ela tem ampla liberdade para filmar, para fotografar, para colher depoimento, para falar com pessoas em si, para conversar em si. Então, ela pode, na verdade, colher todos os depoimentos, as provas que ela achar necessária, para depois emitir um relatório. Esse relatório, observações preliminares, vai servir como uma recomendação para que o Estado pare de violar direitos em si, que foram constatados, né, e haja uma mudança nesse Estado. E em relação a refugiado deslocado interno, qual é a importância da observação em loco? Eu verifiquei uma série de observações em loco no contexto da comissão. A primeira, relativa ao refugiado em si, foi feita em 63, pela comissão, e foi realizada em Miami, na Flórida. Então, assim, a comissão em si foi lá verificar a situação dos refugiados de Cuba, que estavam em Miami. Essa foi a primeira observação em loco direcionada a um refugiado em si, só que no livro eu trago uma tabela com todas as observações em loco que eu encontrei, especificamente quanto à verificação da condição de um refugiado ou um deslocado interno. Inclusive no Brasil também, né, foi realizada em 2018 uma visita da Comissão Interamericana, por meio de sua delegação, em Boa Vista, para constatar a questão dos refugiados naquela época, em 2018. Então, assim, eu trago, em relação à observação em loco, eu verifiquei, então, também a função preventiva. Porque caso a comissão vá até o local, verifique a violação de direitos humanos, pode interpelar esse Estado, pode avisar esse Estado que pode mudar a situação, então façam que não surja refugiado deslocado interno. E caso haja refugiado em si, e visite especificamente ao refugiado deslocado, pode haver também uma função preventiva, uma função protetiva, vamos dizer assim, uma função protetiva para trazer segurança em si e efetivação do direito dessas pessoas neste contexto. Eu observei também, ultimamente, depois que eu fiz uma leitura a mais, que a comissão está verificando em loco princípios, na verdade, específicos do refúgio. Ela está verificando em loco o desrespeito a esses princípios. Ao non-refoulement, ele visita para ver se está sendo respeitado ou não o princípio do non-refoulement, a não sanção por ingresso legal em si. Enfim, está sendo verificada, então, a condição dessas pessoas e na perspectiva do direito nacional do refugiado. Então, aí eu vejo o quê? Eu vejo uma complementariedade. Um órgão de direitos humanos fazendo que seja eficaz, né, trazendo eficácia a uma norma de direito internacional dos refugiados. Bom, eu falei um pouquinho sobre a comissão, resumidamente. Eu quero falar um pouquinho também sobre a Corte Interamericana. Em relação à Corte, o que ela pode trazer, então, como benefício para que o refugiado ou deslocado possa ser observado enquanto sujeito de direitos? Bom, a Corte Interamericana, ela possui duas funções. Ela possui uma função consultiva, onde se verifica a compatibilidade das normas, né, internas dos estados com a convenção, ou então também trazendo uma interpretação da convenção com outros tratados. E também tem uma função contenciosa, que ela resolve controvérsias que digam respeito a violação de direitos humanos, aplicando, na verdade, a convenção a casos individuais, responsabilizando os estados e trazendo essa função muito interessante. Bom, da função consultiva em si, de consulta, eu extraio uma interessante que fala sobre refugiado, também é a opinião consultiva número 18 de 2003, relativa à condição jurídica do direito dos migrantes indocumentados, e foi solicitada pelo México. Nessa opinião, se considerou a situação de vulnerabilidade e discriminação que estavam passando as pessoas que eram nacionais do México e estavam em outros países. Então, a Corte se manifestou sobre essas pessoas, os migrantes indocumentados, mas também se manifestou contra o refugiado. E quanto ao refugiado em si,
a Corte ela sustenta o seguinte: o princípio do non-refoulement. Sempre bate nessa tecla, né? Sustenta que ele é um princípio, né, uma pedra angular do direito internacional do refugiado, e que as pessoas orientam os estados a que não devolvam, na verdade, as pessoas que chegam lá, quer individualmente ou massivamente, explicam que mesmo que eles cheguem em situação ilegal, deve receber essa pessoa, ou seja, há uma orientação aos estados, a partir dessa opinião consultiva, dessa função consultiva da Corte, para que os estados mudem a sua ação contra os refugiados. Então, eu extraio essa opinião consultiva como importante, e ela também coloca também em voga a questão da humanização do direito internacional. Ela traz esse olhar para o ser humano em si, enquanto sujeito de direitos na ordem internacional. E a função contenciosa da Corte, como é que ela funciona? Qual o impacto dessas decisões, né, nos estados ou nos refugiados em si, nos deslocados internos? Bom, na realização da pesquisa, eu encontrei vários casos. Eu fiz uma pesquisa procurando caso a caso, uma pesquisa detalhada, uma pesquisa bem trabalhosa em si, porque eu procurei caso a caso da comissão, que já havia julgado, e procurei em si qual decisão tinha no seu mérito uma abordagem sobre o refugiado deslocado interno, e como que acontecia essa abordagem, e quais os resultados ou consequências dessa abordagem. Encontrei diversos casos em que a Corte Interamericana abordava a situação do refúgio e deslocamento interno. E, geralmente, nessas sentenças, o que eu achei super interessante foi a importância que se dava ao deslocamento forçado internacional ou nacional, interno ou internacional. Então, assim, a Corte geralmente colocava nessas sentenças um tópico específico para falar sobre deslocamento forçado. E ali descreve o deslocamento e coloca o Estado como responsável, né, por gerar esse deslocamento forçado. E o Estado é responsabilizado internacionalmente por conta desse fato em si, do deslocamento forçado, por meio da Convenção Interamericana. Então, assim, a responsabilização estatal que é motivada por uma situação de deslocamento forçado. E isso que eu achei interessante na questão da decisão da Corte, porque não existe na Convenção Interamericana em si um artigo específico que fala sobre deslocamento interno ou internacional. Mas a Corte utiliza de algumas interpretações interessantes para aplicar, né, a proteção a essas pessoas que estão nessa situação. E também o que eu achei interessante, que a Corte ela reafirma a obrigação dos estados, nas sentenças, em proteger o direito das pessoas forçadamente. Esse direito de proteger em si, o dever de proteger, ele abrange também a questão de adotar medidas de prevenção e retorno ao lar, que eu achei também de suma importância. Essa evidência da Corte de ver a pessoa como ser humano em si, né, sujeito de direitos que foram violados e que saiu do seu lar forçadamente, reconhecer essa responsabilidade, dar essa responsabilidade em si, surgimento ao Estado, e também conscientizar esse Estado que a pessoa tem que retornar, que o Estado tem o dever de proporcionar um retorno seguro ou um reassentamento voluntário em outra parte do país que ele queira. Então, eu achei de suma importância essa sensibilidade da sentença em relação a essas pessoas em si. Mas o que eu achei também com impacto bem mais interessante em relação ao refúgio e deslocamento interno foram as medidas impostas aos estados por meio da sentença. Que medidas são essas? Geralmente, nas sentenças, tem a responsabilização do Estado e tem também algumas medidas aplicadas ao Estado para que eles possam reparar o dano em si. São medidas de restituição, medidas de reabilitação, medidas de satisfação e garantias de não repetição. Como assim, Lorena? Como é que funciona isso? Vou falar resumidamente. Por exemplo, em algum caso, alguma situação de deslocamento forçado, geralmente o Estado é responsabilizado por isso,
E como medida de restituição, geralmente o Estado ele tem um dever de realizar algum programa de desenvolvimento daquele lugar em si, onde gerou-se deslocamento interno, onde gerou-se situação de refúgio. Geralmente, esses lugares em si são destruídos, né, por conta de guerras civis, enfim, conflitos armados, e aí uma imposição da corte é a restituição, é que seja reconstruído o lar dessas pessoas. Um dos deveres é esse. E quanto a medidas de reabilitação, que é imposto, como é que é imposto isso? O Estado em si é responsável e ele tem que proporcionar às vítimas, que no caso são deslocados, são refugiados, uma atenção médica, uma atenção psicológica, psicossocial, uma assistência em si. Isso é imposto na sentença em favor do refugiado deslocado interno. E também com medidas de satisfação. Geralmente, existe um reconhecimento público de que o Estado em si gerou a situação de violação de direitos humanos e causou deslocamento ou situação de refúgio. Então, o Estado, ele tem um dever de proporcionar, né? Então, geralmente é algum ato solene em que ele fala que ele foi o responsável por aquele ato e ele pede desculpas, perdão, e se propõe a não fazer mais. É um ato de consciência, é um ato de mudança em si, é uma imposição que o Estado deve realizar. E como medidas e como garantias de não repetição. Essa também é bem interessante, porque se aconteceu esse deslocamento, essa violação de direitos humanos que causou deslocamento forçado, a corte em si, ela tem a intenção de que esse Estado não repita mais essa situação, não repita mais esse fato. E, geralmente, na maioria dos casos, existe uma imposição para uma capacitação das Forças Armadas, uma conscientização, né, da situação de preservação, do dever de preservar os direitos humanos, o dever também de indenização pecuniária às vítimas. Isso também é super interessante, porque as pessoas que saem dos seus lares, elas deixam tudo para trás. Geralmente, tornam-se imigrantes indocumentados, tornam-se refugiados, tornam-se deslocados internos, mas elas não saem com algo, com alguma saída programada em si. Elas saem de repente, por questão de sobrevivência. Então, isso aí causa todo um transtorno para ela. Ela sai sem nada. Ela não tem dinheiro, ela não tem uma casa, ela tem que buscar auxílio, buscar um refúgio em outro país, outro lugar da outra região, enfim. Então, nesse sentido, existe uma indenização compensatória a essas vítimas. O Estado em si tem um dever de fazer isso. O Estado tem um dever de compensar as vítimas por causar deslocamento forçadamente. Então, essas são algumas atitudes da corte em si, no centro da sentença, que beneficiam o refugiado ou deslocado interno. Eu quero falar com vocês, só para finalizar um pouco, sobre os deslocados internos. Qual é o impacto aos deslocados internos na decisão da Corte Interamericana? Bom, o deslocamento interno, ele é visto também com muito carinho pela Corte, porque a Corte realiza uma interpretação evolutiva da Convenção Americana. O artigo 22 da Convenção Americana fala o seguinte: toda pessoa que chegue legalmente no território do Estado, ela tem o direito de circular por ele e a residir. A Corte utiliza esse artigo para interpretar favoravelmente ao deslocado interno. Ele evolui esse artigo, ele avoca princípios orientadores relativos ao deslocamento interno de 98, de Francis Deng, e ele avoca esses princípios e utiliza esse artigo para aplicar a responsabilização internacional a esse país, para proteger as pessoas que são deslocadas forçadamente internamente no seu país. Então, a Corte realiza esse exercício interpretativo, justamente para que não haja vácuo legislativo, para que não haja alegação de que não existe norma em si para que seja aplicada. Então, ela tem essa sensibilidade de trazer instrumentos em si que não fazem parte do sistema interamericano de direitos humanos, mas para alcançar pessoas
que têm proteção específica. Essa questão também é bem interessante. A Convenção protege o direito de não ser deslocado forçadamente dentro do Estado parte, ou seja, não existe, então, um vácuo legal para a proteção dessas pessoas. E uma questão interessante, geralmente os estados, eles não gostam dessa posição da corte. O que eu verifiquei nos casos que eu pesquisei foi isso, que os estados em si, eles alegam nas exceções preliminares que a corte não possui jurisdição, não possui competência material para analisar outras questões, outras matérias, especificamente quanto ao refúgio e deslocamento interno. Eles alegam isso para sair um pouco dessa responsabilidade em relação a essas pessoas. Alegam que a corte não pode interpretar a Convenção Americana com base em outros documentos do Acnu, eles alegam isso também, e outras disposições diferentes da Convenção, porque, segundo eles, são documentos considerados como soft law, ou seja, se força vinculante, mas que, se a corte realiza essa interpretação, esse exercício interpretativo e aplica o direito a essas pessoas, eles estariam transformando um documento soft law em hard law, que são documentos cogentes aos estados. E, segundo eles, só os estados, na verdade, teriam essa competência para fazê-lo. Então, assim, os estados alegam muitas coisas. Eles não querem, na verdade, assumir essa responsabilidade perante relacionada aos direitos humanos em si, essa efetividade, e também perante os refugiados. Eles não cumprem em si integralmente os instrumentos específicos, internacionais e regionais de proteção ao refugiado, e também por meio da corte eles tentam se esquivar, ainda assim, de proporcionar essa proteção. Só que aí a corte ela impõe esse dever. O que eu achei super interessante foi isso. Vamos dizer assim, esse poder em si de uma sentença, né, de responsabilizar internacionalmente, de atingir ali aquele Estado para que ele mude a sua atitude, para que ele qualifique as forças públicas internas e trate o cidadão como uma pessoa melhor e implemente direitos humanos em si. Eu achei fantástica essa imposição da corte aos estados violadores de direitos humanos que causam refugiados deslocados internos. Então, assim, os estados, eles, realmente, eles rejeitam essa convergência entre o direito internacional dos direitos humanos, o direito internacional dos refugiados e direito internacional humanitário. Eles rejeitam essa convergência, então eles alegam que não pode acontecer isso, eles não podem cumprir. Mas eles são impelidos a cumprir porque existe uma supervisão de cumprimento de sentença. Isso também eu achei interessante, ou seja, existe um relatório em si, anualmente, feito, para que se verifique se está sendo cumprido ou não as questões relativas às imposições na sentença contra aquele Estado. Então, esse aí é um mecanismo interessante que visa coagir esse Estado a implementar os direitos das pessoas refugiadas ou deslocadas internamente. Bom, já finalizando minha fala, não quero ser muito longa nem cansativa, mas só finalizando, conforme a minha pesquisa, eu verifiquei o quê? Verifiquei uma eficácia, na verdade, das normas atinentes ao direito internacional dos refugiados e ao deslocado interno, por meio da Corte da Comissão. Eu verifiquei essa certa eficácia por meio da aplicação das práticas em si da comissão, por meio de seus mecanismos, e também por meio das decisões da Corte. Bom, eu verifico, então, que os refugiados locais, eles possuem, né, uma legislação internacional específica em si, mas que não são cumpridas pelos Estados. Então, a atuação da Corte da Comissão permite, na verdade, esse cumprimento, tá? Por esses Estados. Minha pesquisa vai nessa linha aí. Então, mas assim, eu quero esclarecer uma coisa. Eu deixei deixar claro que eu não estou falando que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele é a solução para o problema do continente americano em si, enquanto proteção ao refugiado. Ele não é
o que vai resolver todo o problema da migração forçada. Não é bem isso que eu quis dizer. Até porque nem todos os estados, né, que fazem parte da OEA ratificaram a Convenção Americana e se submetem à competência da Corte Interamericana. Somente existe essa falha aí. E alguns estados que fazem isso, que na verdade são partes, né, ratificaram a Convenção Americana, ainda assim eles apresentam declarações interpretativas, na verdade, eles nem todos reconhecem a competência da corte. Então, para mim, na minha concepção, isso seria um retrocesso, né, dos direitos humanos, da aplicabilidade dos direitos humanos nos estados e também, em contrapartida, da aplicabilidade do direito internacional dos refugiados por meio da corte. Tá? Seria uma aporia, seria uma dificuldade aí, por conta de nem todos os estados americanos estarem submetidos à competência da Corte Interamericana. Então, não posso falar que o sistema interamericano de direitos humanos ele é totalmente competente para acabar com a situação, mas eu quis somente evidenciar nesse trabalho que existe, sim, alguma complementariedade. Eu quis verificar na parte prática, seja normativa também ou operacional, que existe sim uma complementariedade na situação de recurso de deslocamento interno. Existe sim uma eficácia por meio da comissão e da corte a essas pessoas. Existe um significado em si. Então, são pessoas que estão em vulnerabilidade extrema, como eu já falei, e, na verdade, meu anseio com essa pesquisa era de ver o refugiado deslocado usufruir de direitos que lhe foram retirados, tá? Então, eu procurei casos, realmente, em que foram efetivados esses direitos, como contei aqui do seu Manica Vasgan, realmente aconteceu, foi preventivo, foi protetivo, enfim. Então, isso traz um conforto maior, de que existe algum mecanismo a mais para que essas pessoas possam ter assegurado seus direitos. É mais ou menos nesse sentido que eu quis evidenciar essa questão na minha pesquisa, tá? E eu queria finalizar, eu ler um textinho aqui que, na verdade, está no começo do livro, do Cansado Trindade, que fala assim: os estados, eles existem para os seres humanos e não vice-versa. O direito internacional contemporâneo não é mais indiferente ao destino da população, o elemento mais precioso na condição do Estado. O advento das organizações internacionais, transcendendo a antiga dimensão interestatal, tem ajudado a pôr um fim à reversão dos fins dos Estados. Essa distorção levou os Estados a se considerarem como repositores finais da liberdade humana, a tratar indivíduos como meios e não como fins em si mesmos, com todas as consequências desastrosas daí decorrentes. Estados transformados em máquinas de opressão e destruição deixam de ser estados aos olhos da sua população vitimada. Palavras de Cansado Trindade. Então, assim, meu anseio, o anseio daquele que pesquisa essa temática, é que se concretize realmente uma tendência de humanização do direito internacional, para que a pessoa possa ser vista como centro das atenções, como um centro especial, e possa haver uma proteção integral a essa pessoa. É nossa vontade, nosso desejo de ver os estados, na verdade, eles se esvaindo um pouco dessa noção estatal e vendo o ser humano não como um meio, mas como um fim, como um destinatário de proteção, quer seja para evitar a violação de direitos humanos e a migração forçada, enquanto existe para que se proteja, para que se proporcione essa eficácia na proteção. E essa é a minha fala. Espero que consegui passar um pouco sobre o conteúdo do livro de maneira resumida e estou à disposição para esclarecimentos. Obrigada. Bom, Lorena, brilhante a sua fala, né? Resumiu em pouco tempo aí tudo que você escreveu aqui, em pouco mais de 150 páginas, né? E que você me deu o prazer e a honra
de fazer o prefácio, né? Sua fala, né, o que você evidencia no sua palestra assim, mostra claramente que você é uma discípula do Antônio Augusto Cansado Trindade, né? E para as pessoas que não o conhecem, até porque tem muitos alunos aqui, muita gente assistindo que é do começo do curso de Direito, né? Uma das forças desse cidadão que a Lorena Bochat tanto fala e tanto concorda sobre a força do jurista que ele é, Antônio Augusto Cansado Trindade, ele foi um dos últimos brasileiros a ser presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no sistema da OEA. A Corte Interamericana de Direitos Humanos funciona em São José, na Costa Rica, e ele foi presidente dessa corte. Hoje, o Cansado Trindade é juiz da Corte Internacional de Justiça, em Haia, na Holanda, né? E o trabalho da Lorena mostra a força do direito internacional, né? E o Cansado Trindade em si, ele é um legatário da tradição de algo que está retornando por força da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que é a força, em parte, pelo menos, né, a força da tradição do direito natural, da crença, da tradição kantiana do direito e da tradição dos tratados de direitos humanos que tem uma origem normativa lá no direito natural. E o trabalho da Lorena mostrando aí o sistema interamericano de direitos humanos, que é a Corte Interamericana e a Comissão Interamericana, e a ligação complementar disso com a questão dos refugiados, mostra claramente o que o Cansado Trindade sempre disse, né? As três vertentes de proteção do direito internacional, elas são apenas didáticas, a existência de maneira separada ou independente, né? O direito internacional dos refugiados, o direito internacional dos direitos humanos e o direito internacional humanitário. Os três convergem do século XX para cá em nome de um regime internacional de proteção à pessoa humana, particularmente refugiados, que estão em situação extrema de vulnerabilidade, né? E a visita da comissão aqui no Brasil recentemente aos venezuelanos em Boa Vista, né, mostra esse monitoramento, esse sistema, né? Mas há falhas, como você mesma colocou, que é o fato de que o direito internacional funciona a partir de tratados, acordos, que ainda está na vontade dos governos nacionais, dos estados soberanos, com relação a entrar nos tratados, assinar, acordar e ter obrigação jurídica em cima disso, né? Em cima dessas obrigações jurídicas, desses acordos, fazer a vontade política se transformar, a vontade jurídica se transformar numa vontade política, e esta vontade política fazer com que seja efetivado esses tratados, esses acordos, até transformando esses acordos em lei nacional, né? Pouca gente sabe, a grande maioria aqui são pessoas do começo do curso de Direito, que grande parte das leis internas que se estuda no direito, em direito civil, direito penal, processo, todas elas estão, na verdade, tratados internacionais, que o Brasil assinou e ratificou, e transformou esse tratado numa lei. Grande parte, inclusive, dos acordos de proteção a refugiados, até a Convenção de Genebra de 51, e o protocolo, se transformaram numa lei brasileira, Lei 9474/97, que é também ligada à Declaração de Cartagena, né? Mas eu tenho uma questão para você, Lorena, antes que se faça outra pergunta, né? Tem alguém que já fez uma pergunta aqui, né? Mas antes de a gente ler esta questão, eu tenho uma questão para você que é, assim, como você terminou a sua palestra, né? Em cima do que você está vendo hoje, Lorena, eu me lembro que quando você defendeu sua dissertação, nós tínhamos por volta de 4.000, 5.000 refugiados no Brasil, oficialmente. Nós temos agora, né, contando os venezuelanos oficialmente, mais de 80.000, em relação à Operação Acolhida, e eles espalhados pelo território brasileiro. Quando você terminou,
não havia essa crise internacional, pelo menos do ponto de vista dos países europeus e dos países americanos do norte, de que há uma crise internacional de refugiados em função do ano de 2015 para cá. Começou a aumentar para chegar num número assustador hoje de quase 80 milhões, incluindo deslocados internos. Sabe que o último relatório da Acnur para refugiados, né, que saiu há 3 meses atrás, coloca 79,5 milhões de pessoas deslocadas de maneira forçada no mundo, e desses 79, 40 são deslocados internos. Né? Efetivamente refugiados, uns 25 milhões de pessoas. Claro que você não pode fazer um exercício de futurologia, assim, né? Mas, assim, eu sei que você sabe que aconteceu até um problema atualmente na Comissão Interamericana com a saída do Paulo Abrão, né? O secretário-geral lá da OEA, ele nem renovou o mandato do Paulo Abrão, que era um brasileiro, em função dessas operações da comissão a comissão tem que sempre pisar em ovos, né, em relação a fazer denúncias sobre violação de direitos humanos e direitos dos refugiados para ir depois para a corte. Você acredita, Lorena, assim, que esse sistema, ainda que seja complementar, o da corte, o da comissão e da corte, até pelos casos que você estudou, ele é mais eficaz em sentido de complementar o vigiar da preservação dos direitos humanos? Ou ele não tem eficácia que deveria ter, assim, eficácia nenhuma, que quer dizer? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que você acredita sobre a eficácia desse sistema, em relação os Estados nacionais têm obedecido, os membros da OEA, né, dos Estados americanos, não têm obedecido, ou é apenas assim, alguma coisa falando em termos populares, para inglês ver, o Estado vai lá e apenas cumpre, quando é condenado na corte, um tópico daquela sentença, e depois continua violando, ou o nosso continente melhorou realmente com a existência desse sistema da OEA, né, do sistema interamericano? Qual a sua crença, Lorena? É mais uma questão de opinativa mesmo, né? Não é uma pergunta exata, assim, de falso, verdadeiro, né? Eu queria ouvir um pouco mais. Desculpa. Essa pesquisa eu fiz em 2014. À época, eu encontrei muitos casos, muitas sentenças em si, mas na comissão em si, eu encontrei poucos casos. Por exemplo, a medida cautelar, ela é bastante eficaz, mas os estados não utilizam. Até Paulo Abrão agora, posteriormente à sua saída, na entrevista que ele falou, e ele falou dos progressos que ele fez no contexto da Comissão Interamericana, e um dos progressos foram a medida cautelar, ela é anunciada na comissão e ela é analisada no mesmo dia que ela é anunciada. Ou seja, existe um progresso nesse mecanismo, segundo a fala dele recentemente, só que não sei realmente se os estados, eles utilizam com eficácia essa questão. Poderia-se utilizar mais as pessoas em si, os grupos, organizações não internacionais que têm acesso à comissão, são pessoas individuais, grupos, organizações internacionais. Acredito que elas poderiam ter mais conhecimento sobre esses mecanismos e utilizá-los, pelo menos em relação à comissão em si. Quanto à questão política, eu não me atentei a essa questão na pesquisa, eu analisei tão somente a eficácia no plano prático em si. Todo órgão tem uma vertente política, né? E uma questão que eu analisei foi um potencial, na verdade, dessa eficácia, vi em algumas sentenças, mas, como eu falei com vocês no finalzinho, não existe, nem todos os estados americanos são partes da Convenção Interamericana, e a Convenção, ela impõe, na verdade, esse vínculo com a Corte. Então, só podem ser submetidos à Corte quem aceita, no ato de ratificação, o reconhecimento da competência da Corte. Então, faz parte da soberania do Estado
tá? Faz parte da soberania do Estado, falar assim, não, não quero, eu não quero fazer parte não quero que a corte me supervisione, não quero que o Estado faça parte disso, faz parte da soberania, só que esse ato soberano em si, ele atrapalha a construção do tratado. Ele atrapalha, na prática, a vontade do tratado, porque fica um tratado cheio de recortes. Os estados, eles ratificam, falando que, tem uma declaração interpretativa, eu ratifico, sim, a Convenção dos Direitos Humanos Interamericana, sim, eu ratifico, mas aqui, aquele artigo que está na Convenção em si, ele tem uma declaração interpretativa, eu não quero aplicar isso no território. Então, essa soberania em si, que é um princípio importante do direito internacional, em relação a tratados, especificamente contra a Convenção Interamericana, atrapalha um pouco, porque acaba causando a inefetividade dos direitos humanos, a não internalização desses direitos nos estados, e o não acesso às pessoas em si. Então, os estados, por conta dessas interpretações declarativas, essas aporias que são colocadas, eles acabam não internalizando. Então, isso eu vi como dificuldade. Eu vi que a comissão e a corte têm um potencial, mas existe esse jeito político em si, essa recusa, que traz um atraso, um retrocesso à aplicabilidade dos direitos humanos. E, consequentemente, há, sim, uma geração de imigração forçada, existe um contexto de violação de direitos humanos. Quanto à corte em si, eu verifiquei o seguinte, que existe essa questão do supervisão de cumprimento das sentenças, que eu achei super interessante. Os estados, eles se alongam em resolver, mas muitas vezes eles resolvem. Eu verifiquei uma eficácia nesse sentido. Por exemplo, tem um caso em si, que é o caso El Mozote, de lugares circunvizinhos contra El Salvador, que foi um caso de repercussão, assim, muito grande. Aconteceu em 81, esse caso, ele é muito antigo, um massacre que levou 3 dias, que morreram mais de 800 mil pessoas. Eu cito esse caso no livro, e realmente houve um deslocamento muito grande de pessoas, foram para Honduras, se não me engano, e existiu uma imposição da corte em relação a restituir esse lugar, em relação a indenizar as vítimas deslocadas forçadamente, em relação a efetivar mesmo. E, assim, esse relatório de supervisão, se está cumprindo ou não o que está falando na sentença, ele é feito anualmente. E eu verifiquei, assim, acho que a sentença foi de 2012. Eu verifiquei que os estados, eles retardam em cumprir, mas eles vão cumprindo. Cada relatório que tem, a corte em si fala, não, ele cumpriu esse requisito, falta o outro ainda. E eu vi que, por exemplo, nesse caso, o Estado cumpriu a questão da indenização às vítimas, as vítimas foram indenizadas. Então, assim, existe uma vontade, tem que ter uma vontade estatal para aplicar. Por mais que tenha essa imposição da corte, já é um avanço, porque existe todo um acompanhamento para cumprimento, mas os estados em si, eles retardam um pouco em cumprir. Então, eu verifico que há uma certa eficácia, sim, mas também, por outro lado, a soberania estatal impede um pouco uma eficácia integral. Uhum. Tem uma pergunta aqui, Lorena, que eu mesmo posso responder, mas queria que você comentasse aqui, a pergunta do Gustavo Martins. Ele pergunta assim, por que vocês acham, acredito que a pergunta é para você e para mim, né, que o Brasil, que é tão participativo nas Nações Unidas, tem tão pouco interesse acadêmico no estudo dessa área? O que você poderia responder? Eu acredito que já tem um avanço no Brasil em relação a essa área. Você fala em relação ao direito nacional do refugiado ou ao sistema interamericano? Acho que acredito que é por causa do seu livro, né? Deve ser por causa do sistema interamericano e a migração forçada. Acho que é as duas coisas. Ele deve estar perguntando isso, né? Porque ele disse apenas o estudo dessa área. Então, provavelmente ele está referindo-se ao sistema interamericano e o direito internacional dos refugiados. O que você pode dizer? Por que você, ele está dizendo que tem pouco interesse. Você concorda, não concorda?
Eu acho que tem crescido o interesse, sim, porque a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, por exemplo, foi uma iniciativa, né, da ACNUR para que se difundisse esse direito, né, para os refugiados, chegasse uma prática até as instituições em si. Então, muitas universidades do Brasil, hoje, possuem essa Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que ele realiza, né, uma atividade de extensão, de pesquisa. Você pode complementar depois, César, essa questão prática da cátedra. Mas eles realizam realmente, buscam, na verdade, fazer participação às instituições para que se amplie a pesquisa a essa área e possa trazer mais efetividade aos direitos dos refugiados que estão no Brasil. Porque aqui já tem muitos refugiados no Brasil. Inclusive, as meninas do LADI estavam me falando ontem uma questão interessante. Elas fazem parte de um grupo, no LADI, no seio da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e elas têm práticas de difundir, estão com a ideia de difundir conceitos, termos do Direito Internacional do Refugiado nas escolas públicas. Ou seja, eu acho que existe hoje, sim, uma difusão maior. Eu acho que isso está expandindo. Quanto ao sistema interamericano, sinceramente, eu não vi muitos trabalhos em si sobre isso, não. Me chamou a atenção por conta do contexto que eu falei inicialmente, de como estou no Brasil. O Brasil faz parte do contexto do continente americano, então eu quis fazer uma pesquisa para verificar no continente onde fazemos parte o que pode estar acontecendo. Talvez eu não quis ir muito além, na Europa ou na África em si, eu quis ficar aqui. Mas, realmente, em relação ao sistema interamericano de direitos humanos, eu não vejo muitos trabalhos em si. Mas a questão do direito nacional do refugiado está crescendo por conta dessa implementação da cátedra. Muitas universidades, não sei te falar a quantidade agora, mas muitas no Brasil já desenvolvem essas ações, em termos de pesquisa, em termos de extensão, em termos de conhecimento, em termos de práticas relacionadas aos refugiados. Mas muitos ainda também não conhecem. Por exemplo, eu estou no Piauí. Aqui eu não ouvi falar que universidade nenhuma difunde esse conhecimento, ou tem uma disciplina em si sobre isso. Eu acredito que não, tá? Mas em outros lugares do Brasil já está bem difundido mesmo. Eu acredito que está existindo progresso nesse sentido. Eu posso complementar aqui pro Gustavo, né? Que é Gustavo Martins, que não tem tão pouca desenvolvimento na área, não. O que existe nos cursos de direito no Brasil é uma maior atenção ao direito interno do país, porque existe muito mercado para advogados e pessoas formadas em direito. Após a prova da OAB, eles se multiplicam em concursos públicos e várias carreiras jurídicas, né? Por isso a atenção maior, particularmente dos estudantes de direito do Brasil, de forma geral, nestas áreas do direito interno do brasileiro, né? Agora, o direito internacional dos refugiados não é tão pouco estudado assim, não. Ele, como disse a Lorena, ele cresce a olhos vistos desde que foi implementado, desde a morte, na verdade, do Sérgio Vieira de Mello, o brasileiro funcionário da ONU no Iraque, em 2003, e que, em homenagem a ele, o Acnur, né, o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, ele criou a Cátedra Sérgio Vieira de Mello para difundir o direito internacional dos refugiados, por um lado, e até mesmo o direito internacional dos direitos humanos, por outro, nas diversas universidades brasileiras que fizessem convênio com essa instituição. A Lorena, assim como eu, um dos pioneiros na implementação da cátedra, a Lorena esteve presente na implementação da cátedra na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá no começo dessa década, né? E eu fui o responsável pela implementação da Cátedra Sérgio Vieira de Mello na Universidade Federal da Grande Dourados, em 2014. E ao todo, Gustavo, tem mais de 20 universidades brasileiras espalhadas pelo país, mais ou menos umas 22, e provavelmente a UFMS será a 23ª a ter a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, né? Temos no sul do Brasil a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Unicinos, que é uma grande universidade particular em
em Porto Alegre, e grande região de Porto Alegre. Existe a Casa Sérgio Vieira de Mello na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, na Federal do Paraná, em Curitiba, aqui em Dourados, no interior, também, na UFGD. Existe na Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Existe na Universidade de Vila Velha, lá no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. Tem no Rio de Janeiro, além da Casa Rui Barbosa, também na Federal Fluminense, na PUC de Minas Gerais, que acabou, e todos os anos, também na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tem mais de 20 universidades. E todos os anos, eles fazem uma grande reunião, que chama Seminário Nacional das Cátedras Sérgio Vieira de Mello. E esse seminário acabou de acontecer essa semana, e foi em Belo Horizonte. Claro que, em função da pandemia, foi online, né? Foi durante 3 dias, todas as cátedras se reúnem para fazer uma espécie de relatório para os representantes do Acnur sobre o que as universidades têm feito em matéria de ensino, pesquisa e extensão em torno da causa dos refugiados. Então não é tão pouco assim não, é que o direito internacional, ele sempre foi meio secundário, assim, meio periférico nos cursos de direito, né? Mas o direito internacional, e aí também o direito internacional dos direitos humanos, que estuda o sistema interamericano, ele vem crescendo a olhos vistos, né? Até porque, assim, na época que eu fiz faculdade, nos anos 90, parecia que só tinha uma carreira se você fosse especialista em direito internacional no Brasil. Você tinha que fazer a prova do Rio Branco para se tornar diplomata. Mas agora não. Em função até do multilateralismo e do crescimento da globalização, você formado em direito e que é especialista em direito internacional e especialista em sistema interamericano de direitos humanos, até mesmo se você for fazer carreira jurídica da Advocacia Geral da União, você pode fazer concurso para representar o Brasil lá no sistema interamericano. Você pode fazer o concurso para ser funcionário da ONU, como fez o próprio Sérgio Vieira de Mello, que nem formado em direito ele era formado em filosofia, e entrou na ONU com 21 anos de idade, né? Então a ONU toda hora coloca vagas para pessoas especialistas em direito internacional, graduados em direito em relações internacionais, para atuar na ONU, na OEA, né? Então, assim, vem crescendo a olhos vistos, sim. O interesse em torno disso vem crescendo porque o Brasil não está isolado, né? Agora, recentemente, inclusive, as organizações internacionais têm quase todas sedes no Brasil, né? Abriram escritórios no Rio, São Paulo, Brasília, e sempre estão procurando de funcionários e fazem esse processo seletivo entre bacharéis em direito, bacharéis de relações internacionais, para atuarem nesta área. Eu mesmo tive vários ex-alunos, né, lá no curso de Relações Internacionais no UFGD, e também lá no Espírito Santo, da Universidade de Vila Velha, e no Rio Grande do Sul também, que hoje são funcionários da ONU, fizeram concurso, formados, especialistas em direito internacional, e estão atuando nesses órgãos internacionais, né? Vem crescendo. E na nossa universidade, na UFMS, a existência de um mestrado em direito, e uma das linhas de pesquisa do mestrado é direitos humanos, propõe que o tema direitos humanos e o tema do direito internacional dos direitos humanos venha crescendo de forma acentuada, né? Então não é tão pequeno assim não, né? É pequeno ainda em relação ao interesse do direito interno, mas o direito internacional vem crescendo, assim, vem crescendo bastante. Eu tenho bastante informações sobre este assunto. Raíssa Taine, a palavra é das meninas. Querem se manifestar? Meninas? Raíssa Taine? Professor. Acho que Maria Júlia? Eu acho que a gente pode abrir para as perguntas também, se alguém quiser também se manifestar nesse momento. Alguma questão do grupo de pessoas?
Eu não estou ouvindo vocês. Está um pouco Bom, baixo. eu queria ver, então, se ninguém faz alguma pergunta. A Lorena disponibilizou para a gente um livro dela, e ela permitiu que a gente fizesse um sorteio desse livro. Então, a Raíssa coletou os números, os nomes de todos que colocaram o nome no chat como presença, e ela vai fazer um sorteio sobre, desses nomes que estavam na lista, para ver quem que ganha o livro da Lorena. Agradecer muito para ela disponibilizar para a gente, agradecer a atuação do professor e da Lorena. Obrigada por contribuírem para esse assunto, né? Que, igual o professor falou, agora está crescendo muito mais e a gente quer chamar mais atenção para ele mesmo. Esse é um dos propósitos da Liga existir. Focar mais no direito internacional de refugiados. Raíssa está apresentando? Isso, eu vou sortear agora o nome daqueles que se inscreveram para o evento e também colocaram o nome no chat confirmando a presença. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Sim? Está no site do sorteio. Vou clicar agora para sortear. Karen Jaqueline Ramos Castilho. Tá dando para ver, pessoal? Dá sim. Sim? Então, pronto. Karen, meus parabéns, você ganhou o livro da Lorena Boechat. Deixa eu... E é isso, a gente vai entrar em contato com você, Karen, pelo e-mail. E vamos... A gente vai entrar em contato com você por e-mail e aí a gente vai te dar o livro. Parabéns pelo sorteio, por ter sido sorteado. Enquanto parece que mais nenhuma pessoa faz pergunta, né, para Lorena, e o seu livro, que na verdade é a sua dissertação de mestrado, e é muito consistente, eu posso dar uma notícia aqui, já que estamos discutindo o direito internacional, seja dos direitos humanos, seja o direito internacional dos refugiados, né, que já é oficial, sabe? Só não saiu ainda na página, porque depende lá por causa da pandemia, tudo demora agora, né, meus caros, mas a UFMS, através da FADIR, a Faculdade de Direito, vai ter a Carta Sérgio Vieira de Mello. O que eu já tenho como informação é que o reitor da UFMS já assinou o documento e o representante do Acnur hoje, que é não sei se ele é espanhol ou é mexicano, José Egas, que está lá em Brasília, também assinou já e deve retornar a documentação aqui para o UFMS e vai ser, inclusive, anunciado na página da UFMS a assinatura do convênio e que a UFMS será a 23ª universidade brasileira a sediar a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. O que significa isso? Significa, então, que todo o trabalho da LADIR, da Liga Acadêmica de Direito Internacional dos Refugiados, o trabalho do Núcleo de Prática Jurídica da faculdade, todas as ações da FADIR em torno de ensino, pesquisa e extensão, quando estiver ligado ao tema refugiados ou migração, estará sob o âmbito da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. O que quer dizer que todo ano a gente tem que fazer um relatório para eles mandam material, inclusive, e devem mandar material para a Liga, material tipo livros, folhetos, campanhas, né, como eles fazem com o FGD, e em função até do projeto da Operação Acolhida, em que eles desenvolveram até a Cruz Vermelha nesse tema, em relação à interiorização dos venezuelanos. Então, a UFMS vai se juntar a outras 22 universidades brasileiras a possuir a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Acredito que na semana que vem, no máximo no começo de outubro, isso já vai se tornar oficial. E vocês vão ficar sabendo, porque vai aparecer na página do site
da universidade. Isso que eu não havia dito nada ainda, porque estava correndo o procedimento dentro da UFMS. Eu estou acompanhando o procedimento, mas os técnicos da UFMS já me informaram que o reitor, o Marcelo Turini, já assinou o convênio, que faltava só o José Egas assinar em Brasília. A documentação foi a Brasília, e ele assinando, volta para cá e vai aparecer na página. E vocês vão ser testemunha disso. O trabalho da LADIR ajudou na assinatura desse convênio, porque uma das questões que a FADIR colocou quando enviou a documentação para eles, o que a UFMS faz para ter a Cátedra Sérgio Vieira de Mello? Porque eles colocam requisitos, não é só porque você quer. O que você tem feito? Então, a UFMS tem uma liga acadêmica de Direito Internacional dos Refugiados no curso de Direito, tem um mestrado em Direito com área de concentração em Direitos Humanos, tem um procedimento interno da UFMS de isenção de taxas de revalidação de diplomas para migrantes, apátridas e refugiados. Qualquer refugiado que entrou no Brasil com a documentação tem sua documentação de portador de visto humanitário ou de refugiado, e ele tem um diploma de ensino superior do seu país de origem e ele não conseguiu validar, ele pode tentar validar pela UFMS de maneira isenta, sem pagar taxa alguma. Só quem faz isso é a UFMS e a UFPR, Federal do Paraná também. Então isso também ajudou ao fato de existir esse sistema, e existe até um vestibular, né, um processo seletivo para migrantes na UFMS e refugiados, para ocupar vagas de cursos que estão com vagas ociosas. Aí, essas vagas ociosas vai para um processo seletivo para os migrantes e refugiados que tentam fazer curso superior. E alguns deles estão cursando na UFMS. Quando era presencial, rapidamente você encontrava um haitiano e um senegalês que era portador de visto humanitário ou algo parecido, que fazia curso de letras, curso de história. Já encontrei alguns pela UFMS quando as aulas estavam presenciais. E esse sistema da UFMS é de 2016. O fato de existir este processo seletivo específico, o fato de ter a LADIR, um mestrado e a isenção de taxas, é que convenceu o Acnur a fazer o convênio com a UFMS. Então, nós teremos, então, uma cátedra oficialmente aqui na Faculdade de Direito, como a Lorena contribuiu lá com a Federal do Rio Grande do Sul, com a URGS, né? Seremos parceiros agora, Lorena, URGS e o UFMS. Que legal. E ninguém tem a pergunta? Queria só parabenizar um pouco o pessoal do LADIR por essa conquista. A época que eu também participei dessa implementação lá foi uma sensação maravilhosa, porque, como eu falei, a gente quer ver na prática tudo se ajeitando, e na época nós convidamos o Gairi, que era o pessoal que trabalhava com os refugiados na URGS, acho que até hoje também eles trabalham, e convidamos o Gairi, juntamente com o professor Tupinambá, convidamos o Gairi para fazer essa proposta de implementação da cátedra. Eles aceitaram, o que deu certo, e o Tupinambá, meu orientador, ele assinou esse termo de parceria da cátedra em Curitiba. Se eu não me engano, foi 2013 ou 2014. E, assim, a sensação é maravilhosa, que nós vemos, assim, uma conquista, conseguimos fazer algo a mais. Conseguimos não ser só espectador, mas conseguimos praticar, não é? Tem um filósofo interessante que ele fala uma coisa, é o Giorgio Agamben, se vocês conhecem ele, a gente estudava muito na época do mestrado. Ele falava que o campo de concentração é o símbolo da política moderna. Aquelas pessoas que estão desprovidas de políticas públicas, elas estão inseridas no campo de concentração, um lugar de desumanização, um lugar de dor, um lugar de sofrimento em si. E o refugiado em si, geralmente, eles são transportados para um centro de detenção, simbolicamente falando, porque eles passam por um processo de desumanização,
não tem a identidade, não tem a cultura em si para preservar, está longe do lar, não tem políticas públicas acessíveis, enfim. Existe o carrasco nesse centro de concentração, existe o espectador, aquele que observa e não faz nada, existe a vítima, que são eles. Assim, e o espectador, na verdade, aquele que olha, aquele que viu aquilo acontecendo, aquele que vê e não faz nada, ele é responsável. Ele é responsável pela desumanização progressiva dessa pessoa. Então, assim, a gente não pode ser só espectador. Nós temos que agir nesse campo e em outros também. Porque se eu sou só espectadora dessa situação de desumanização, eu acabo sendo uma corresponsável desse processo. Então, assim, é muito gratificante quando nós vemos a ação, a atitude. Então, quero parabenizar a Oladir por essa conquista da implementação da cátedra, e relembrando a fase que eu passei também na UFSC, foi maravilhoso, e está lá implementada, isso é maravilhoso, saber que está lá, está em funcionamento, apesar de não ter um pouco mais contato por conta do território onde eu estou morando agora, mas é muito gratificante. Então, parabéns, tá, Oladir, por essa conquista. Que venham mais conquistas, mais efetividades. Parabéns também à pessoa que ganhou o livro, acho que é a Karen, né? Que faça bom uso. Para quem não foi sorteado, ele está disponível nas melhores plataformas de venda. Submarino, Mercado Livre, Americanas, na editora Dialética também. Então, vocês podem adquirir. Pode me mandar e-mail para críticas, dúvidas, aperfeiçoamentos, né? Então, assim, é um livro que tem que ser atualizado sempre, então pretendo, quem sabe, ano que vem, uma segunda edição já bem atualizado, com mais conteúdo, mais aperfeiçoado. Então, eu quero parabenizar quem ganhou e quem quiser adquirir para aprofundar e até, assim, destrinchar alguma pesquisa nesse sentido, é bem interessante também, com outras hipóteses. Seria bem interessante, uma contribuição enorme também para o direito internacional dos refugiados. Eu parabenizo você, Lorena. Seu trabalho, você, em relação à defesa em 2014 e agora, você falando sobre o trabalho que você fez mais de 5 anos atrás e atualizou para transformar em livro, você cresceu uma enormidade, uma capacidade de articular as ideias sobre o sistema interamericano que você não demonstrou na sua defesa. Ou seja, o seu crescimento é impressionante também, né, em relação à sua trajetória. Eu parabenizo você e muito obrigado pela honra de ter me dado para fazer o prefácio do seu livro. Agradeço, e não teria outra pessoa para escrever a não ser você, o senhor, doutor César Augusto, porque fez parte, né, da minha história também. E espero que faça parte em dias posteriores, porque despertou em mim também a vontade de pesquisar mais, de aprofundar mais, de ver outras vertentes. Então, para mim, isso aqui, esse momento em si, está sendo uma experiência grandiosa, tá? Porque está despertando em mim a vontade de aprofundar mais o tema. Algo que eu falei no começo estava adormecido, mas agora, com esse convite, eu fiquei muito realizada de poder falar um pouco sobre isso, e agora ter novas perspectivas também em relação à pesquisa sobre o tema. Então, agradeço muito o professor Dr. César, ao pessoal do LADI, a equipe do LADI, agradeço muito pela essa oportunidade, estou à disposição para qualquer evento, qualquer situação, qualquer auxílio, qualquer consulta, podem me contactar, sempre estarei à disposição. Muito obrigada. Vamos fazer um congresso, convidar você, né? Para falar de novo, só que agora no congresso. A gente agradece por você ter aceitado o nosso convite. Eu acho que foi brilhante a sua explanação, e eu acho que esclareceu muita coisa que nesse tema, né, que é tão importante aí de ser abordado. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para poder contribuir aí para o debate, que esse é o momento também. Bom, se não tiver, acho que a gente pode já encerrar também. Geralmente a live dura em torno, assim, no máximo de 2 horas, né? Que é o tempo máximo que a gente tem. Lorena, você já deixou seu contato, né, com a gente?
o seu e-mail? Isso. Meu e-mail é loriboixá@gmail.com. Deixa eu ver se eu consigo, porque eu estou com o celular aqui, não sei se eu consigo escrever aqui para vocês no chat. Mas é loriboixá, Lori com Y, loriboixá@gmail.com. É bom escrever no chat, eu acho que para todo mundo, se alguém quiser anotar, acho que é interessante. Se você puder escrever, Taine, por favor, Pode falar. Lori Boixá no chat, que a pessoa anota. @gmail.com. Vocês podem entrar em contato, tá? Quando quiserem. É com Y. Lori com Y. Lori Boixá. Isso. Pronto. Tá aí, então, o e-mail. Vocês podem entrar em contato. Principalmente quem lê o livro, eu espero muito, muito que entre em contato para dialogarmos, né, sobre o assunto, para crescer um pouquinho mais, para crescermos um pouquinho mais, para aperfeiçoarmos as ideias. Vai ser bem interessante essa troca, esse diálogo. Aí uma das coisas que eu acho que pouca gente conseguiu entender é quando a Lorena falava em GAIRE, ela estava se referindo a um grupo é o trabalho que faz o Núcleo de Prática Jurídica. Lá na Federal do Rio Grande do Sul existe um grupo de estudantes que atende, junto com advogados, é claro, da universidade, especificamente a migrantes e refugiados. Aí o nome do grupo deles é GAIRE, Grupo de Apoio, né, a Migrantes e Refugiados, ligado ao Núcleo de Prática, que poderá ter aqui também, né, vai ter aqui também, provavelmente, já que o professor que vai coordenar o Núcleo de Prática, que era o Aurélio, e era a Choi, agora não sei exatamente quem é o professor, também, quando for assinada a cátedra, o Núcleo de Prática terá que atender migrantes e refugiados, dando assessoria jurídica, né, também. Isso, é o grupo parecido com o do LADIR, né? Só que é um grupo da Federal do Rio Grande do Sul. Eles realmente atendiam refugiados, então eles tinham a parte de extensão que necessitava para a implementação da cátedra, e aí esse grupo, o GAIRE, que foi convidado pelo Tupi, convidamos eles para participar dessa proposta, justamente. Bom, então acho que como a gente não tem mais nenhum outro questionamento, eu acho que a gente pode encerrar o evento, né? Gostaria então de agradecer a Lorena, ao professor César, por aceitar nosso convite, pela contribuição. E que maneira incrível de encerrar, professor, com essa notícia que a gente vai conseguir ter a cátedra Sérgio Vieira de Mello na UFMS. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Obrigada por todas as contribuições e uma boa noite.